E entra sem inscrição ou só com inscrição? Você está sem som. Foi, agora sim. A senhora mandar aquele link pro pessoal que eu te mandei, Ah, tá? Então, boa noite para todos, né? Sejam muito bem-vindos à Semana da Faculdade de Computação e Informática 2020. Essa palestra é do curso de Matemática e, em instante, a gente vai ter ela, né, que se chama Finalidades Educativas da Escola, um olhar para a BNCC, da professora doutora Marili Moreira da Silva Vieira. A professora Marili é pós-doutoranda na Faculdade de Educação na USP, doutora e mestre em Educação, em Psicologia da Educação e pedagoga pela PUC de São Paulo, com habilitação em Orientação Educacional e Administração Escolar. Atualmente é professora titular no programa de pós-graduação em Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie, é líder do grupo de estudos e pesquisas interdisciplinares em currículo e sociedade, membro do grupo de pesquisa CEPID. Peraí que tem gente querendo entrar. Ah, entrou. Apareceu aqui. Então, é membro da associada AMPID, membro da Associação Brasileira de Currículo, atuou como pró-reitora de graduação em assuntos acadêmicos aqui no Mackenzie, e ela era responsável pelo funcionamento acadêmico e pedagógico da graduação presencial e online. Ela tem experiência em formação de professores de gestão pedagógica e de currículo, atuando principalmente com os seguintes temas: identidade profissional, cultura digital e docência, projeto político pedagógico, cultura escolar, currículo e processo de ensino-aprendizagem. Em nome da professora Vera, coordenadora do curso de matemática, nós gostaríamos de agradecer pela senhora, pela sua disponibilidade, pelo carinho que a senhora sempre tem com a gente no curso de matemática e por ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje com a gente. Muito obrigado e é com você. obrigada, Gabriel, pela apresentação carinhosa. E realmente é sempre muito prazeroso estar aqui com vocês, com esse grupo da matemática, que é sempre muito afetuoso e muito acolhedor. Eu vou dizer para vocês que, ao me preparar para essa palestra, eu me empolguei muito, porque ela tem muito a ver com o meu pós-doc, que eu comecei agora, então eu estou empolgada, estudando algumas coisas, então eu acho que eu trouxe uns slides a mais do que eu vou dar conta de trabalhar com vocês hoje, mas eu vou deixar com vocês e algumas coisas eu vou correr para poder dar conta de passar isso tudo num tempo que a gente possa compartilhar e vocês fazerem perguntas. Também já aviso vocês que se vocês fizerem perguntas no chat, depois, como eu tenho contato direto com a Vera, com o Gabriel, eu posso responder o que eu não der conta de responder aqui por causa do nosso tempo, que é bastante curto, tá? Então, eu vou começar. Deixa eu aqui compartilhar. Espera só um pouquinho, deixa eu pôr isso aqui no lugar certo. Pronto. Tá tudo certo, Gabriel? Estão vendo minha tela? Tudo certo, pronto. Porque essa é a nova linguagem da educação e das palestras online. Estão me ouvindo? Estão vendo minha tela? Tá tudo certo? Tudo Então, a certo. palestra é sobre finalidades educativas, um olhar para a BNCC. Eu fiz essa palestra estudando bastante, especificamente, a primeira parte dessa palestra, uma tese de doutorado de uma colega minha, Daniele Girotti Callas, que defendeu recentemente na PUC de São Paulo, e ela discutiu as finalidades educativas escolares a partir da percepção de jovens. Mas a parte de finalidades educativas, ela tem muita contribuição e muita coisa eu vou trazer da tese dela, e eu deixo com vocês na bibliografia aí também
o acesso para essa tese. Depois, se quiserem ler, é muito bacana, especialmente para vocês que vão trabalhar aí com ensino médio e Fundamental 2. Essa imagem, ela nos impacta, porque ela é uma imagem tirada de uma campanha chamada Not a Crime, que vocês podem ver aqui embaixo no site, e ela revela aí uma menina tentando ter acesso ao conhecimento, mas com algumas amarras, né, com a realidade, né, a serpente, o peso dessa realidade, a aranha ali, que tem uma certa simbologia, segurando essa menina. Essa campanha, ela é feita por um grupo de estudantes e um professor, eu acho que é um professor no Irã, que não permite que algumas pessoas ligadas, que não são ligadas à religião deles, estudem. Uma determinada comunidade não pode ir para a universidade, não pode estudar. E eles fizeram essa campanha e fazem essa campanha mundialmente para poder declarar a necessidade e a importância da educação, que ela não vai fazer mal absolutamente para ninguém. E quando a gente para pensar que a gente vive num país em que a educação, em tese, é algo que está disponível para todos nós, a gente tem que parar para pensar o que nós estamos, né? O que a gente está fazendo com essa educação? O que a gente está fazendo com essa oportunidade que nos é dada, com essa democracia que a gente tem, com essa liberdade que a gente tem de educar e de ser educado? Currículo significa caminho. A epistemologia dessa palavra é caminho. É um caminho que eu vou seguir. Quando vocês pensam em currículo, normalmente vocês pensam naquele currículo que vocês vão fazer para pegar emprego. E esse currículo que você faz para pegar emprego, ele fala do seu passado, de como você se formou, dos cursos que você fez, das experiências que você fez. Ele mostra o seu caminho passado. Muitos currículos hoje em dia também dizem quais são as suas pretensões, então mostra um pouco o seu caminho futuro. Na educação, praticamente seria a mesma coisa. O currículo tem relação com a formação das pessoas, que central e vitalmente está envolvida naquilo que somos. A formação está envolvida naquilo que somos, que nos tornamos, tendo relação com a nossa identidade, com a nossa subjetividade. Então, quando a gente está pensando em formação, a gente está pensando em identidades. A gente está trabalhando com pessoas. E a gente parte do princípio de que a gente quer saber que tipo de pessoas a gente vai formar, que tipo de pessoas a gente vai querer ser. E para tanto, que escola é essa que a gente quer, que educação é essa que nós vamos oferecer. Então, a minha primeira pergunta para vocês vai ser assim: qual é a função da escola hoje? Eu gostaria que vocês entrassem nesse link que eu vou passar para vocês agora, e vocês respondam qual a função da escola hoje. Enquanto vocês estão entrando lá, eu vou mudar aqui a minha tela. Se eu mudar a minha tela, saiu. Vocês conseguiram pegar o link? A senhora pode mandar aqui no chat para o link? Posso. Posso sim. Espera aí. Aí já demora um pouquinho mais, mas eu posso. Espera aí, Gabriel. As coisas estão na minha frente aqui. Não consigo copiar, Gabriel. Espera aí que ele está ótimo. Está me boicotando.
peraí. Eu consegui, peraí, eu só tenho que voltar aí com vocês. Eu não estou conseguindo voltar com vocês. Então, é melhor deixar quieto. Gabriel, você... aqui você está. Compartilhei, pronto. Já está aqui. Compartilhou? Porque eu não consigo acesso ao chat agora. Então, vamos à página da web. Vocês devem estar vendo aí, então, qual a principal função da escola hoje. Tá? Respondam. Enquanto vocês respondem, na tela aqui que eu devo estar compartilhando com vocês, está aparecendo a votação de vocês. Tá, né? Está, pronto. Ótimo. Então, vocês estão afirmando. Tem pouca gente ainda. Então, vou esperar um pouquinho mais, que com 50 e poucas pessoas dá para a gente ter um gráfico bem legal aí. É interessante, olhando aqui o que vocês estão colocando, o ideal era eu não ter mostrado para não influenciar quem está votando ainda, né? Mas sejam muito sinceros em relação ao que vocês estão pensando, porque isso aqui não vai ter certo ou errado nesse momento. Então, escolham aquilo que vocês efetivamente acham que hoje está sendo a função da escola. Para que está servindo a escola hoje, nessa década que a gente está vivendo, nesse período que a gente está vivendo? Então, alguns estão dizendo que é para transmissão de conteúdos, a grande maioria está falando que é para formação para a vida em sociedade, formação do cidadão, formação integral da pessoa, formação para o trabalho, transformação social, outros assuntos diversos. Eu vou dar uma corrida agora com vocês. Agora eu gostaria que vocês respondessem qual é a função da escola qual deve ser a função da escola. Então, eu vou querer que você reentre no link, entre novamente no link. Eu tenho que acionar aqui o meu Mentimeter para dar certo para vocês. E eu vou querer que vocês comecem a pensar a diferença entre qual é a função da escola hoje e qual é a função que a escola deve ter. Em sua opinião, qual deve ser a principal função da escola? Agora a votação é outra. Qual deve ser a principal função da escola? Vamos lá, gente, que o tempo é curto e eu tenho muita coisa que eu quero compartilhar com vocês. Vota rapidinho.
Muito bem. Então, a maioria de vocês está falando que a função da escola deve ser formação para a vida em sociedade. E, em segundo lugar, formação integral da pessoa. Então, por enquanto, nesse grupo, está correspondendo ao que vocês acham que a escola está fazendo hoje, porque a maioria de vocês diz que a escola hoje está formando para a cidadania. Então, vamos olhar o que está sendo dito. Só um instantinho. Não estou conseguindo voltar para o conteúdo. Licença, só um instante, eu vou fechar aqui uma porta. Desculpe. Então, o que a gente está vendo? A função principal da escola. Essa pergunta foi feita para 700 profissionais da educação, professores e gestores e pais. Qual é a principal função da escola hoje? E o que eles responderam, na sua grande maioria? Acolhimento e cuidado com o aluno, foi o que mais ganhou. Transmissão de conteúdos. E aí vieram as outras coisas, formação para a vida em sociedade, outros assuntos, formação de cidadania, formação integral da pessoa, formação para o trabalho e formação ou transformação social. A mesma pergunta que a gente fez para vocês foi feita para eles na sequência. Qual deve ser a principal função da escola? Aí mudou. Formação para a vida em sociedade, como vocês colocaram. Formação integral da pessoa. Formação do cidadão. E transformação social. Transmissão de conteúdos ficou apenas em 3%. Isso é muito significativo. E eu quero desafiar vocês, hoje, a colocarem esse paradigma que nós temos aí de que a gente está na escola para formar para a sociedade, para formar o cidadão, numa bandeja de avaliação, né? Numa plataforma de avaliação. Eu quero que vocês pensem sobre isso, avaliem essa questão junto comigo ao longo da palestra aqui. Essa imagem também é a mesma campanha, Not a Crime, e está escrito aqui: The greatest education is your shield and trophy. A maior educação é a sua seu escudo e seu troféu. Então, não há justiça social sem conhecimento. Não há cidadania se os alunos não aprenderem. O professor Libânio, um professor da PUC de Goiás, já foi professor na USP, foi professor na PUC de São Paulo também. Ele é um estudioso sobre as finalidades da escola e um estudioso e pesquisador sobre o currículo há alguns anos. E a frase dele chama muita atenção, porque nós estamos dizendo que a escola tem como finalidade justiça social, formar para a cidadania e formar para a vida em sociedade. E ele está dizendo que isso não é possível sem conhecimento e sem que os alunos aprendam. O que os alunos têm que aprender para serem cidadãos? O que os alunos têm que aprender para exercerem justiça social? Tem um grupo de pesquisa que eu falei para vocês que o Gabriel leu, que eu participo, que é o CEPID, da PUC. Esse grupo fez essa pesquisa que eu mostrei agora para vocês, está terminando ainda, ela termina agora em outubro, vai entregar o relatório, e ela é uma pesquisa atrelada a uma pesquisa que foi feita internacional
por um professor no Canadá, que trabalhou com alguns países da América Latina, alguns países na Europa e com o estado de Goiás, aqui no Brasil. E eles queriam entender como é que a sociedade estava percebendo a função da escola hoje, né, a finalidade. E aí ele vai dizer assim, toda sociedade, o nome dele é Lenoir, toda sociedade é determinada, conscientemente ou não, pelo conjunto de escolhas que levam às práticas, às crenças, aos valores, às concepções ideológicas, ontológicas e teóricas. Essas escolhas circunscrevem uma visão explícita e implícita do que é natureza humana, do que é a vida em sociedade, as normas e os valores que a regem, a sociedade em si mesma e sua evolução, as relações sociais, o lugar e as funções das instituições, como a instituição escolar, as referências educacionais, finalidades, metas, objetivos, modalidades de operacionalização, como o ser humano, a infância, a adolescência, suas capacidades, o aluno, o ensino, a aprendizagem, os programas de estudo, os seus conteúdos, os processos e instrumentos didáticos, as abordagens pedagógicas, o compartilhamento de responsabilidades. Tudo isso é determinado, conscientemente ou não, pelas escolhas que nós fazemos baseadas nas nossas crenças e nos nossos valores. Então, nós estamos dizendo que a nossa crença e o nosso valor é que a educação forme para a cidadania e forme para a vida em sociedade. Essas finalidades, elas permitem, então, determinar aquilo para que agimos e vivemos. Isto é, o que tomamos como a realização da existência a ser alcançada. Elas condicionam igualmente a ação presente e futura, porque elas constituem a verdadeira razão de ser das nossas escolhas, fonte primeira das motivações de toda a vida ativa. As finalidades, então, indicam a direção, os objetivos indicam o caminho e as metas indicam os resultados esperados. Guarde essa frase, porque quando a gente entrar na BNCC, essa frase vai ser muito importante para a Daniela. Então, eu preciso olhar para a minha sociedade, olhar para os meus, as leis, olhar para os meus dirigentes e tentar enxergar para onde eles estão dizendo que a nossa educação tem que ir, que crenças, que valores estão sustentando as decisões relativas à educação, relativas aos planos de educação, à BNCC, ao Plano Nacional de Educação, às diretrizes curriculares. O que está sustentando tudo isso? E, portanto, também o que vai sustentar a minha prática e a minha visão educacional. Então, a orientação curricular é uma consequência prática das políticas educacionais baseadas nos referenciais de qualidade, que, por sua vez, estão embasados no que Libânio denomina de fontes definidoras de finalidades educativas. Né? Então, eu tenho as fontes definidoras daquilo que vai ser finalidade educativa, que vai determinar as referências de qualidade do nosso país, que vão determinar esses referenciais, as políticas, que vão determinar os currículos, que vão determinar o que o professor vai fazer na sala de aula. Então, pensar a finalidade da escola é muito importante porque vai chegar lá na sala de aula, vai se refletir naquilo que nós vamos fazer com os nossos alunos na sala de aula. Então, quando a gente diz que vai transformar, que vai formar para viver em sociedade, formar o cidadão, e a gente coloca a questão dos conteúdos numa porcentagem muito pequena, isso vai mostrar o que vai acontecer na sala de aula, e a gente precisa estar atento a isso. Quais são essas fontes definidoras das finalidades educativas? Né? Que crenças são essas que vão ajudar a gente a determinar quais são as finalidades da escola? Tem várias, né? Uma crença que teve predomínio durante muito tempo e ainda tem predomínio em muitos aspectos da nossa educação, porque a gente não joga fora o passado, a gente convive com o passado e melhora aquilo que for necessário mudar, mas é a visão da pedagogia tradicional e do currículo tradicional,
marcada pela finalidade educativa escolar reprodutora de valores, com preparação intelectual e moral, para que os alunos vivam em sociedade e em que a transmissão de conhecimentos se dá pela tradição. Então, é uma escola tradicional que crê que os valores precisam ser mantidos, ser trabalhados de uma maneira pela transmissão, pelo trabalho com a moral, e conhecimentos são trabalhados pela transmissão de conteúdo que eu escolhi, o que a sociedade, nesse caso a escola, está determinando como importante. Uma outra visão que determina as finalidades escolares vem aí do final da década de 80, década de 90, que é uma visão mais neoliberal, enquanto a sociedade, Brasil em especial, e alguns outros países, começaram a sair da repressão, sair de situações restritas, e a sociedade começou a ampliar o seu mercado de trabalho, os espaços das empresas, nada disso é ruim, mas alguns estudiosos vão mostrando que esta visão foi permeando desde Unesco, OCDE, etc., a visão mais neoliberal e currículos baseados em resultados. Resultados por quê? Porque eu preciso preparar a mão de obra para ir para esse mercado de trabalho. E é uma mão de obra mais específica, mais bem formada, mais preparada. Então, a escola tem que olhar para esse sujeito que vai sair dali preparado para ir para esse mercado de trabalho. Trata-se de uma visão dominante das finalidades educativas da escola nas políticas educacionais do Brasil hoje. Isso é muito importante vocês terem em mente. Tem uma outra visão, uma visão mais sociológica, intercultural, de um currículo cultural vinculado às orientações teóricas. Então, uma visão muito presa e também muito dominante no Brasil durante uma boa década, e é uma visão que acaba se contrapondo com a visão neoliberal de uma maneira até conflituosa, por vezes, que é aquela visão de que a gente tem que formar a sociedade, os alunos, ou a escola tem que estar voltada para as questões culturais, para as questões só de vida em sociedade, para as questões de cidadania, para as questões de respeito às diferenças étnico-raciais, respeito às diferenças diversas que os sujeitos têm. Uma visão sociológica e intercultural. E tem uma visão chamada dialética histórico-cultural do currículo e da formação cultural e científica, que é a visão do Libânio, é a visão do Saviani, é a visão de um autor chamado Michael Young, que canadense, que ele é da Inglaterra. A visão deles é de que a gente sim tem que formar para a sociedade, tem sim que formar para a vida em sociedade, para respeito ao próximo, para convivência com o diferente, para respeito às diferenças étnico-raciais, um mundo globalizado, mas isso só vai ser possível mediante domínio do conhecimento científico, que saiu da visão 2 e 3. Não fica muito forte a visão 2 e 3. A visão 2 tem uma visão muito forte em competências, a visão 3 tem uma visão muito forte nas questões sociais, a visão 4, a visão 1, somente na transmissão de conhecimento e moral, e a visão 4, ela vem para fazer uma integração, ela tem uma visão de mundo que, olha, eu preciso preparar esse mundo, sim, para a vivência em sociedade, e uma vivência equilibrada, democrática, respeitosa, mas isso não será possível sem que as pessoas que passem pela escola dominem os conhecimentos científicos. Então, essas visões, essas bases das finalidades educativas da escola vão fazer uma inter-relação, vão se entrelaçar com várias questões que estão ligadas à escola, com as fontes definidoras, que são essas que eu acabei de falar, com a concepção de escola que a gente tem,
com a concepção de currículo que a gente tem, com a forma como a gente vai organizar o trabalho na escola, com aquilo que a gente entende ser aprendizagem, com a formação e carreira docente, isso é algo muito importante que a gente está precisando olhar como brasileiros, e para o futuro jovem aluno. Tá? Isso tudo vai se entrelaçando. Então, as finalidades educativas da escola vão estar ligadas à ideia de escola para a vida, que é aquela que vai promover o desenvolvimento afetivo e moral do indivíduo, para aprender e ensinar para a vida mais humanizada. Então, está aí uma visão muito importante. A escola para estudar, que é a escola que vai lidar com a transmissão de conteúdos. A gente tem tanto medo de dizer que a escola transmite conteúdos. Como é que você vai ensinar algumas coisas de matemática, algumas delas, se não for partindo de uma transmissão mecânica, para depois tornar aquilo significativo por uma metodologia mais ativa, mais envolvente? Mas eu tenho que ter também transmissão de conteúdo. É importante, a escola para estudar, na nossa interpretação, se opõe à escola do conhecimento, que dá acesso ao conhecimento científico e cultural, aliado ao pensamento crítico, reflexivo, ao desenvolvimento cognitivo. Então, eu tenho uma escola, um aluno que vai dizer que a escola é só para estudar, ele não está entendendo que a escola é para conhecimento científico. Escola para conhecimento científico lida com conhecimentos, lida com transmissão, com aprendizagem e com incorporação. A gente vai ver isso já já. Escola para socialização escolar, para possibilitar experiências de socialização escolar, para aprender, ensinar e conviver com o outro. Escola para a vida em sociedade, para aprender, ensinar e viver em sociedade, para cuidar da comunidade. Escola para o mercado de trabalho. Essas 5 diretrizes, essas 5 finalidades foram vistas na tese de Callas pelos alunos. Os alunos foram apontando como é que eles viam essa escola. Esses foram os pontos que eles levantaram. Mas, em momento algum, eles enxergaram essa escola como lugar de conhecimento. Quando eles disseram escola para estudar, eles estavam se referindo como vocês apontaram lá nas escolhas de vocês, a ideia de que a escola é para transmissão de conteúdo, e transmissão de conteúdo não vale a pena. Ok, mas conhecimento científico vale. Como é que a gente vai trazer esse conhecimento científico para dentro dessa perspectiva? A escola, Libani vai dizer, como espaço de síntese. Síntese entre cultura experienciada que ocorre na comunidade, na cidade, na rua, nas praças, nos pontos de encontro, nos meios de comunicação, na família, no trabalho, aquela cultura formal que a escola representa. É claro que a síntese disso é uma cultura crítica. A democratização dos saberes, saberes em sentido amplo, requer da escola o provimento das condições cognitivas e afetivas para que o aluno aprenda a atribuir significados às mensagens e informações vindas da cultura experienciada. Então, ele vive experiências, mas na escola ele vai aprender a sistematizar essas experiências, dar sentido e significado científico a essas experiências. É na escola que isso vai acontecer. Não vai acontecer em nenhum outro lugar, é na escola. Para que serve a escola? Formação humana com conhecimento produzido. A escola, antes de tudo, por meio dos conteúdos, propicia as condições de desenvolvimento cognitivo, afetivo e moral dos alunos, considerando suas características individuais, sociais e culturais, e as práticas socioculturais que vivenciam e de que participam. A gente tem que começar a separar a ideia de conhecimento, de conteúdo, da ideia de pedagogia, de trabalho pedagógico. Eu não tenho trabalho pedagógico efetivo, que trabalhe com as questões afetivas, socioculturais, com as aprendizagens, se não for em cima de um conteúdo. E eu, durante alguns anos, nesses últimos anos, nós temos deixado o conteúdo científico meio que de lado, com medo de cair na ideia de transmissão de conhecimento, com medo de cair na ideia de uma escola tradicional, quando a gente deveria atrelar ao conhecimento científico aquilo que pode fazer com que esse aluno
ganhe empoderamento, ganhe, seja elevado e enlevado, e que seja educado. Né? Então, essa imagem aqui também desse grupo, ela tem o título Eduque, Eleve e Empodere. Né? Eu preciso de uma educação científica para garantir a possibilidade de convivência em sociedade. Queremos essa escola para todos, em que o conhecimento é poder, conhecimento efetivo, conhecimento apropriado. E aí a gente vai para a base comum, nacional comum curricular. E eu tenho 10 minutos só. Vou correr. O que é base? Quando a gente pensa em base, a gente tem que pensar em fundamentos, numa construção. Eu até trouxe aí a imagem de base, né? A gente passa base antes de passar as outras coisas no rosto para ficar bonitinha. A base para a construção tem que ter um fundamento, tem que ter uma base. A base curricular deveria ser uma base. Mas a Associação Brasileira de Currículo, né, e eu vou deixar esse link com vocês depois, ela nos mostra que esta base curricular não começou com base. Oh, Jesus. Ela começou. Meu mouse está brincando comigo. Ela começou de cima para baixo. Né? Quando você pega a base, eu vou mostrar lá para vocês, ela tem uma série de objetos de aprendizagem, de objetivos de aprendizagem, numa quantidade tão grande que a base seriam as finalidades, que seriam ou partiriam das finalidades, formariam os grandes objetivos da escola, para que os professores pudessem pensar os objetivos de aprendizagem, os objetos de aprendizagem, necessariamente, as metas finais. Não, ela parte das metas e eu vou mostrar um pouco isso para vocês. Princípios da BNCC. Está lá escrito na BNCC, a superação da fragmentação radicalmente disciplinar do conhecimento, o estímulo à sua aplicação na vida real, o protagonismo do aluno em sua aprendizagem e a importância do contexto para dar sentido ao que se aprende são alguns dos princípios subjacentes à BNCC. Eu grifei algumas questões porque ela tem um linguajar bonito e se a gente não prestar atenção no que ela nos traz, a gente vai embarcar numa prática talvez alienante, né? Porque toda prática, depois que ela entra no corriqueiro, ela vira alienante. E essa BNCC, ela vem com algumas imposições que tiram do professor a possibilidade de pensar, ele simplesmente vai reproduzir algumas coisas, e isso vai esvaziando o conhecimento científico. Porque se o professor não é alguém que vai pensar cientificamente, vai simplesmente achar formas de produzir e de fazer com que o aluno aprenda aqueles objetos que estão ali trazidos e que têm a ver com a vida real, aí o aluno também não vai ser científico. As finalidades educativas da escola, na LDB, ela já começou a fazer aí uma certa... Ela usou 2 termos diferentes para dizer qual é a finalidade da escola. Eu não vou ter tempo de entrar nos artigos com vocês aqui agora, mas na bibliografia que eu vou deixar com vocês, tem lá quem quiser, e depois eu entro com quem quiser, eu dou uma tutoriada, mas ela fala de competências e habilidades, e ela fala de direitos e objetivos de aprendizagem. Só que ela faz uma mistura desses direitos e objetivos de aprendizagem e ela afunila para competências e habilidades. Só competências e habilidades. E isso vai para a BNCC com uma força muito grande. A BNCC, ela teve esse foco nas competências e habilidades a partir do que vários países fizeram. A Europa fez antes da gente, os Estados Unidos fizeram antes da gente. E esses países já estão revendo
a prática que eles adotaram. E nós estamos entrando agora. Todos esses países foram dirigidos ou seguiram as orientações da OECD, da Unesco e da OCDE, né? Inclusive do Banco Mundial. Então, esses países estão focados em resultados de avaliação. Como é que vai ser medido o alcance da BNCC? Como é que a gente vai saber se os alunos aprenderam? Aplicando testes. Nos Estados Unidos eles fizeram isso, virou a cultura da testagem, né? Então, todos os anos, a cada 2 anos, uma testagem. As escolas e as carreiras docentes, e isso está acontecendo no Brasil também, eu não vou ter tempo de entrar com vocês, mas está sendo revista a base curricular de formação de professores, que já está aprovada, e ela também tem um foco em competências. Tem uma série de coisas que eu gostaria de compartilhar um dia com vocês, que é o que eu estou estudando, que está mostrando para a gente que o foco vai ser nos resultados de avaliação. E se esses alunos forem bem nessas avaliações de múltipla escolha, testagens, a escola vai ganhar prêmio. E se a escola ganhar prêmio, os professores poderão ganhar aumento. Mas a escola que não conseguir aqueles alunos irem bem na prova, não vai ganhar prêmio. Então, o que vai gerar isso no processo de ensino e aprendizagem? Será que nós vamos formar para a cidadania efetivamente, formar para a vida em sociedade com base em conhecimentos científicos sólidos, ou a gente vai treinar para testes? O que vai acontecer? A gente vai pegar aquelas metas e aqueles objetos de aprendizagem 1000 que estão na BNCC e preparar os nossos alunos para se saírem bem nos testes. Muitos países fizeram isso e estão revendo seus currículos agora. Ela se diz baseada na educação integral. Ela se diz preparada para atender diferentes infâncias e juventudes, as diversas culturas juvenis e seu potencial de criar novas formas de existir. A BNCC propõe a superação da fragmentação das disciplinas, né, do conhecimento, o estímulo à aplicação na vida real, a importância do contexto para dar sentido ao que se aprende, o protagonismo do estudante, tudo lá bonito. Só que tudo isso é o projeto de vida do aluno. E aí, quando você vai olhar esses conhecimentos, lá, valores humanos, escolhas profissionais, sustentabilidade, ética, proatividade, respeito, está tudo lá bonito nessa BNCC. Mas quando você vai olhar esses conteúdos de aprendizagem que estão colocados lá, esses objetos que eles não chamam de conteúdos, eles chamam de objetos de aprendizagem, que conhecimentos efetivamente vão levar esses alunos a possibilidade de vivência em sociedade. E o quanto desses valores aí, empreendedorismo, sustentabilidade, proatividade, respeito, autogestão, estão ligados à necessidade deste mercado profissional que hoje exige, fala-se em trabalho coletivo, mas exige-se uma pessoa que seja extremamente autogerida, que saiba dizer para onde ela quer ir, como é que ela quer ir, e que aquilo vá direcionando todo o processo de relação dela com o mundo do trabalho. Algumas coisas para a gente pensar. Para examinar a BNCC, a gente teria que olhar que visão de aluno a gente tem, que visão de professor e quais as teorias do currículo que estão presentes. Não vou ter tempo de olhar tudo isso com vocês, não era para ter passado tão rápido, mas nos parâmetros curriculares nacionais, que foi aquilo que vocês provavelmente usaram para aprender, o professor era alguém que planejava processos de ensino e atividades de ensino-aprendizagem de maneira adequada e coerente com seus objetivos. O professor tinha objetivos. E a partir dessas determinações, o professor elabora um programa diária de sala de aula e organiza sua intervenção e cria e propõe situações de aprendizagem.
Na BNCC, o professor contextualiza conteúdos, o professor identifica estratégias para torná-las significativas com base na realidade do lugar e do tempo nos quais as aprendizagens estão situadas. Conceber e pôr em prática situações e procedimentos para motivar e engajar o aluno. É o professor que vai motivar e engajar o aluno. Uma das grandes críticas que está sendo feita a esta BNCC é que o aluno vai trazer para dentro da escola a necessidade dele e a experiência no mundo cotidiano, contextual dele. E o professor vai caber a ele todo o engajamento do aluno, toda a capacidade de motivar esse aluno. E o professor vai fazer isso contextualizando os conteúdos. Contextualizar não é a mesma coisa que pensar os conteúdos que ele quer ensinar, escolher os objetivos que ele quer alcançar. Ele vai ter que identificar estratégias. Ele vai ser um técnico. O professor será um técnico dos processos de ensino e aprendizagem. Então, engajar, motivar, buscar estratégias, cumprir esses contextos de aprendizagem. E o estudante, que modelo? Ele traz as necessidades, as possibilidades e os interesses. Não há nada a ser feito pelo estudante. O professor é considerado responsável até mesmo por tornar os conteúdos significativos para os seus alunos. Está escrito isso na BNCC. É o professor que vai tornar os conteúdos significativos para o aluno. Será que não é o aluno que tem que estabelecer significado para os conteúdos e o professor o auxilia, o professor cria os mecanismos para que ele estabeleça significados, mas o professor também estabelece significados para os conteúdos, porque só assim, num isomorfismo, numa capacidade de copiar, né, de me espelhar no meu professor, eu vou conseguir entender que o conhecimento é importante. Mas se para o professor é só um técnico, e ele contextualiza, e ele só escolhe estratégias, será que esse conhecimento vai ser trabalhado? Eu vou pular aqui. A relação entre o professor e o aluno, que seria uma relação de ensino-aprendizagem, vai estar baseada no performance do professor, na necessidade do aluno, na necessidade da sociedade, e o conhecimento em si perdeu centralidade nos textos introdutórios da BNCC. Não se fala em conhecimento científico, se fala em aprendizagem e ensino, mas baseado não em conhecimentos que vão ser aprendidos, mas sim num professor que vai fazer com que o outro aprenda e num aluno que traga a necessidade e a sociedade que traga a necessidade. Então, prevalece os critérios de eficácia do mercado globalizado em detrimento da qualidade social e cultural que visa a emancipação humana. Como é que eu vou emancipar uma pessoa se ela não tem tempo para pensar conteúdos? Ela tem que reproduzir algumas estratégias e alguns objetos de conhecimento. Então, eu não tenho tempo mais de ler isso aqui para vocês, vou deixar com vocês, mas para vocês observarem que outra grande crítica feita também à BNCC foi o modo como ela foi construída. Tem até alguns textos que dizem que ela teve 12 milhões de consultas e de pareceres de pessoas da sociedade. E isso tem sido muito questionado. E quando você vai olhar para os apoiadores da BNCC, ela está totalmente ligada ao Banco Itaú, a Gol, Burger King, Fundação Bradesco, a Natura, tem outras que eu não trouxe aqui, porque o meu tempo não ia dar mesmo. Então, isso é algo para a gente pensar. Se desse tempo para a gente entrar aqui, eu gostaria muito de entrar e mostrar para vocês como é que essa BNCC foi sendo dividida. Ela tem 10 competências, essas 10 competências se dividem dentro das diferentes áreas de saber, que são os conhecimentos, são as disciplinas com uma quantidade de objetos de conhecimento dentro de cada disciplina, que o professor terá que dar conta,
que eu não sei se ela vai cumprir aquilo que ela diz de vencer e superar a fragmentação do saber. E ela tem uma quantidade de objetos e de objetos de aprendizagem que tem que ser alcançados por esses alunos, que vão ser medidos em provas, PISA, a Prova Brasil, ENAD, Enem, ENAD é de vocês, Enem, para verificar se o professor cumpriu com a tarefa dele. A figura do professor vai estar atrelada à qualidade de ensino. A responsabilidade da aprendizagem está totalmente colocada no professor, quando a gente sabe que no Brasil a estrutura das escolas não existe. Tem cidades e municípios que não têm professores formados, tem municípios que não têm escolas com banheiro, né? Como é que a gente vai dizer que a responsabilidade de aprender é totalmente do professor, numa sociedade que está precisando ainda estruturar as suas finalidades educativas? Então, essa é a grande questão que eu coloco dessa BNCC, e eu acho importante vocês entrarem, olharem. Eu tenho um grupo que está comigo olhando, e esse grupo eu espero que continue o ano que vem e amplie com outros grupos, porque a gente precisa enxergar o que está sendo exigido de nós para que a gente o faça, porque é lei, está posta, mas a gente o faça com critérios, com sabedoria, com responsabilidade. A gente tem que resgatar a escola que queremos, que é uma escola de Atenas, né, que estão todos envolvidos, são todos protagonistas, mas em busca de conhecimento científico que modifica a cultura, que transforma o mundo, que transforma as pessoas, porque faz com que elas pensem criticamente, faz com que elas avaliem e julguem as situações do dia a dia com sabedoria, a partir de informação que virou conhecimento, que virou sabedoria. E não apenas com objetos de aprendizagem baseados em competências que muitas vezes, do jeito que está construída, estão focadas apenas em informação e reprodução de algumas habilidades muito restritas. Para o professor, para a BNCC do professor que está saindo, isso é ainda mais grave. E eu, se a Vera me permitir, um dia eu compartilho isso com vocês. Aqui estão as bibliografias, todas, e eu agradeço vocês pela oportunidade e peço desculpas porque passei do meu tempo. Pro, esse link, esse QR Code é do professor Israel? Exatamente. Isso. Então, pessoal, em vez do link, vocês podem entrar aqui pelo QR Code aqui, que eu pensei que a professora Marlene tinha acesso ao QR Code. Então... ele não disse que isso era para chamada, ele disse que era para controle. Então tá bom. Então tá bom. Professora Marilia, aqui é a Vanessa, né, aluna da matemática. Eu queria agradecer pela apresentação. Pena que o tempo acabou, porque eu tenho tantas dúvidas, eu estou no último módulo, então seria muito Vanessa, uma hora a gente ter um bate-papo para todos, porque tá aí meu e-mail. Tudo isso. Tá aí meu e-mail, eu sou professora do Mackenzie, eu sou professora de vocês. Então, nada impede de vocês me mandarem um e-mail, a gente marca um encontro, né, com essa possibilidade, né, toda online, a gente marca um dia, um horário e a gente conversa, porque é um assunto também que está me inquietando. Eu espero ter trazido isso para vocês, a minha inquietação, porque eu não tenho as respostas, ninguém tem, saiu agora, está todo mundo estudando, mas a quantidade de avaliações sérias, críticas que estão sendo feitas por pessoas que são pessoas em quem eu confio, pessoas sérias. Não é uma questão ideológica que eu estou trazendo para vocês, é uma questão de parar para pensar o que é que a gente quer ensinar para os nossos alunos. Então, eu estou à disposição para sentar com vocês e bater papo. Tá bom? Muito legal. Para a gente que está se formando, vai ser enriquecedor. Eu te mando um e-mail na semana e a gente marca. Tá bom, Vanessa. Muito obrigada. Nada. Então, parar compartilhamento.
E, Gabriel, te devolvo a palavra. Tem alguma pergunta? Dá tempo de responder alguma coisa? Porque, como a gente começou 15 minutos depois, eu tenho aí uns 15 minutinhos, uns 10 minutinhos, né? Não tem nenhuma pergunta, Pro. O pessoal Então, não. tá bom. Tá bom? Tá. Então, não deixem de entrar. Depois eu vou deixar, Gabriel, o slide com vocês. Não deixa de entrar na BNCC, porque eu gostaria muito de entrar agora com vocês e mostrar para vocês como é que ela foi definindo os objetos de aprendizagem dentro de cada uma das áreas de saber, de um jeito que você não vê muito conhecimento, você vê muita habilidade, está sendo muito focada a habilidade. E os conhecimentos estão lá presentes também. Só que o professor vai ter que pensar como é que ele vai ensinar isso e ele vai ter que dar conta de tudo aquilo, não é mais ele que vai pensar o processo de ensino. Então, é inquietante. E a formação do professor vai ser mais inquietante ainda, porque as competências da diretriz, né, de formação de professor, ela está idêntica às competências da BNCC. Então, o professor vai aprender única e exclusivamente aquilo que ele tem que ensinar. E isso é sério, isso é muito sério também, porque o professor tem que ser intelectual, tem que ser aquele que está para além daquilo que ele vai ensinar, para poder encantar, tá bom? Certo. Tem algumas pessoas aqui, Pro, se eles quiserem que a senhora entre na BNCC. Eles me digam, se quiserem ficar, eu entro. Querem. Tem um pessoalzinho aqui ainda. Que vai ter outra palestra agora às 20. Vai, né? Então. Tá tudo bem encaixadinho, então tá bom. Então, muito obrigada pela atenção de vocês e um abração para vocês. A professora Vera está querendo tentar falar no áudio, só que ela não está conseguindo. Eu vi a Vera, eu vi o rostinho dela. Ela está tentando falar, eu gostaria de agradecer muito a senhora por ter aceito, viu, Pro? Obrigado. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, Rubens. A Vera é a nossa ídola. Ah, Vanessa, eu sei. Eu adoro ela. Isso aí, todos nós. É uma maravilha de mulher. Ela não está conseguindo. Obrigada, José. Bom. Tadinha. Ela está escrevendo. Bom, já não vai ter ninguém, nem adianta ela escrever. Pro, a senhora está ouvindo? Tô, a Vera? Conseguiu? Não. Oh, Jesus. Acho que não foi. Não foi. Não. Fala para ela escrever. Eu acho que ela está pelo site. Tá, por isso quando deu problema. Eu também não dei bem no site. É uma pena que eu não consegui entrar na matemática, né? Mas tudo bem. A finalidade da escola são professores, tem que pensar nisso, né? Na docência mesmo. Eu acho que é isso, Pro. Eu acho que ela não vai conseguir. Então tá. Tá entrando aqui. Deixa eu parar a gravação.